Amados e queridos em Cristo, bom dia, sejam todos bem-vindos, vocês que estão assistindo. Essa divina liturgia tão especial, tão maravilhosa, tão espiritual, cheia de misticos. Hoje é o dia que o Cristo lava os pés dos apóstolos e explica que a última ceia é para nós a instituição da Eucaristia, porque não é apenas um memorial, mas é o próprio Cristo Eucarístico, é o Cristo vivo, é o Cristo que faz milagres. Hoje, nós consagramos as espécies para ser corpo e sangue do Cristo no artofólio, no sacrário. E assim ele é o Cristo Eucarístico, esse que eu levo e que os padres também levam para os doentes, para os moribundos, para aqueles que não podem vir à igreja por qualquer motivo, que não têm condição. Eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Esse Cristo Eucarístico que fica nos nossos artofólios, nos nossos sacrários, pela misericórdia de Deus, pelo amor incondicional de Deus, pela sua inefável bondade, tem feito muitos milagres. Nós temos visto, nesses anos que aqui estamos, como padre, bispo, mesmo desde o tempo do Dom Atanásio, que nós estávamos lá, que aqueles que renegam a ele estão errados, que ele tem sim a graça de Deus, a graça do episcopado, e não é porque nós não temos comunhão que nós viramos a cara com o servo de Deus. Isso não se deve fazer. Isso, quem faz são os fariseus, normalmente os canônicos, que acham que apenas porque tem comunhão com A ou com B, estes sim são os santos dos santos. Mas não são. São como nós, perante Deus. Eu costumo dizer que nenhum de nós, e eu desafio a qualquer patriarca a poder provar que A tem a graça do Espírito Santo e B não tem. Ninguém, a não ser Deus, pode dizer isso. E a maior prova da graça de Deus é que nosso pão e vinho consagrado, que para eles é um teatro, dura 1, 2, quantos anos nós quisermos que dure. Por quê? Porque foram consagrados por Deus através das nossas indignas mãos. Então, o que eu tenho hoje no artofólio tem 1 ano, e eu dei comunhão para tantas pessoas esse ano. Pessoas curando de câncer, pessoas curando de infecção generalizada, crianças que estavam, bem dizer, mortas, estavam em coma, que acordaram com a comunhão na boca. Tantos testemunhos, e não sou eu que digo, os próprios paroquianos são prova disso porque viram, estavam lá presentes. E até alguns que não são nossos paroquianos, mas que a comunhão que nós levamos, não porque nós somos bons, que não somos, mas porque Deus quis fazer através de nós para provar que o nosso sacerdócio é verdadeiro, é digno, axios, kepanatios, curou do câncer, curou disso, curou daquilo. Então, amados, a honra, a glória e o poder não pertencem ao Nectários, ao Nicolau, ou a qualquer bispo ou patriarca, por maior que eles sejam, com toda a pompa, a circunstância. Porque a honra e a glória e todo o poder pertencem a Ele, Jesus Cristo, que na sua humildade se fez homem, se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que depois ressurrece dos mortos, ressurrecto, como diz no latim, para mostrar
que o que ele prometeu, ele cumpriu. Em 3 dias ele derrubaria o templo e reconstruiria um novo. E o templo são os nossos corações, o templo do Espírito Santo. Não é o templo de pedra. Tudo passará, mas ele não passará. Então, amados, hoje não é uma homilia para falar disso, daquilo, daquilo outro. Mas hoje é uma homilia para tocar o coração de cada um de vocês, para que vocês entendam, compreendam, ponham os seus joelhos no chão, louvem, engrandeçam e entendam a sua pequenez como o pó da terra. Mas ao mesmo tempo que nós somos o pó da terra, nós também somos a imagem e semelhança de Deus, somos a sua criação mais perfeita. E mesmo assim, nós viramos as costas para Deus. Mesmo assim, nós muitas vezes colocamos o nosso eu no lugar dele. Por isso que nós temos que pedir perdão todos os dias da nossa vida. Porque sem dúvida nenhuma, nós somos ingratos. E por isso que só a misericórdia dele que pode nos dar a salvação. Hoje era um dia que as pessoas deveriam vir aqui para tomar comunhão. Mas mais uma vez, as coisas do mundo são mais importantes, sendo que é uma única vez no ano. Nós que estamos aqui verdadeiramente, queremos estar em Cristo Jesus. E com isso, nós nos arrependemos, nós nos prostramos e nós pedimos, rogamos e suplicamos por aqueles que não podem estar aqui nesse mundo. E principalmente para aqueles que não querem estar aqui. Porque nós sabemos que o malvado, o cruel, o Satanás, o demônio, faz de tudo para tirar as pessoas da igreja e perder as almas. E é nossa obrigação bater o pé e dizer: aqui não, Satanás, aqui não. Você está caído no Hades, que quem vive, quem reina é Cristo Jesus. Aquele que ressuscitou entre os mortos, matou a morte com a morte e deu vida aos sepultados. Portanto, hoje é um dia de alegria, porque Ele nos deixou a comunhão. Hoje é um dia para mostrar que o maior entre todos foi o menor entre todos, a lavar os pés. E aquele que é o menor e serve o maior, tem comunhão com Deus. Foi isso que ele quis dizer no Evangelho de hoje. Portanto, sejamos o menor. Hoje o bispo está vestido de padre e fez a missa como padre, dividindo com o padre Nicolau como irmãos no sacerdócio. Porque, apesar de um ser bispo e outro ser presbítero, nós dois somos igualmente servos na messe do Senhor. Não há maior, não há maior e não há menor. Não há melhor, não há pior. Não existe mais poder ou menos poder. A diferença entre nós apenas é que ele não pode, neste momento, fazer um padre, um diácono ou ajudar a fazer um bispo. Hoje, amanhã não se sabe a vontade de Deus. Ele, como padre solteiro, pode ser eleito sim bispo. Então, se assim for a vontade de Deus e ele tiver que caminhar nessa escada íngreme e tortuosa, cheia de espinhos, se for a vontade dele, ele vai. E se não for a vontade dele, ele vai continuar sendo padre. Porque a vontade é de Deus, a vontade não é nossa. Como se diz, Deus não escolhe os preparados, mas Ele prepara os escolhidos. Então, a vontade é dele, do Senhor Jesus, não nossa. E nós, que tenhamos humildade e peçamos a piedade dele, para que sempre ao centro esteja o Cristo, e não nós. Porque, infelizmente, a partir do momento que se coloca a mitra na cabeça
O demônio quer tirar o Cristo de dentro de nós, para que o nosso ego esteja maior do que o Cristo no nosso coração. E com isso a gente se perca. Mas eu glório a Deus todos os dias da minha vida que isso nunca aconteça. E que se um dia isso acontecer, eu peço perdão a Deus, mas eu entrego ao Ti. Porque eu não quero cometer esse pecado. Eu não quero cometer o pecado que os outros cometeram e deram um mau exemplo. E mais, eu peço a Deus, por misericórdia, que mesmo estando no episcopado, Deus nunca permita que eu cometa erros que magoam as pessoas, que separam as pessoas, que divida as pessoas, seja por dinheiro, seja por status, seja por poder, seja por que quer que seja. E mais, que Deus conserve em mim humildade, que não é fácil. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós nesse dia de hoje, e que agora à noite, quando nós fizermos o evangelho, os 12 evangelhos, o ofício da paixão, nós possamos pôr a nossa cabeça no chão e lembrarmos que somos o pó da terra, e que Ele, na sua crucificação, na sua dor, no seu flagelo, por nós, que Ele não precisava. Que a gente entenda que a gente é o pó da terra, que a gente não vale nada, que a gente não é nada. Não adianta roupa bonita, não adianta báculo bonito, não adianta coroa na cabeça. Você, eu e todos não somos nada. Nós somos o pó da terra. E para Deus ter misericórdia de nós, a gente tem que lembrar isso todos os dias da nossa vida. Por isso que nós morremos, perecemos, para lembrar que nós somos nada. Lembremos disso, não com tristeza, mas com a alegria que o Salvador nos acolherá no dia da nossa viagem, da nossa passagem para o céu. Que Ele tenha misericórdia de nós, que nós possamos, em Cristo Jesus, receber a vida eterna e principalmente o amor eterno e incondicional dele para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma santa e abençoada quinta-feira grande, né? E que à noite a preguiça saia de cada um de vocês e que vocês possam vir rezar junto conosco esse ofício tão triste, tão sofrido, tão dolorido, que é a crucificação. Mas também é o ofício que dá a esperança da ressurreição. O Padre vai dar agora a comunhão e nós vamos seguir em frente com a graça e a bênção de Deus para terminar a liturgia.